Boa noite, aqui é a professora Analide. O tema da aula de hoje é vírus, né? Esse ser extremamente simples e extremamente perigoso. Quais as características dos vírus? Eles têm estrutura muito simples. Eles não são formados por célula. São todos patogênicos. Patogênico significa que causam doença. O nome patogênico vem do grego e significa causadores de doença. Eles vivem dentro das células dos seres vivos, aproveitando-se do material nutritivo existente nelas. Eles são parasitas obrigatórios. Ele não tem vida se não estiver dentro de uma célula. Podem viver fora das células no ar. Por exemplo, como o vírus do corona, né? O coronavírus, ele vive no ar, mas ele só se reproduz dentro de um organismo vivo, prejudicando o seu funcionamento normal. Eles são parasitas obrigatórios. O que é uma virose? Uma virose é toda doença causada por vírus. Aí você vai no médico e o médico lhe diz: você tem uma virose. Ele não está sendo muito específico, porque uma virose pode ser desde um resfriado, verruga de pele, até doenças mais graves, como a AIDS, a Covid, a raiva, a hepatite e ebola. Ebola também é uma doença terrível, em que a pessoa sangra por todos os poros do corpo até morrer. Aí vocês estão vendo desenhos de diversos vírus, do HIV, da hepatite, do ebola. Eles têm diversas formas. Fora de uma célula, eles parecem cristais, como se fosse areia, grãos de areia, certo? Tem vírus que atacam, inclusive, bactérias. São coisas diferentes. Os sintomas das viroses. Podemos dividir as viroses em 3 grupos principais, né? As viroses respiratórias, como a gripe, o coronavírus, não é isso? Viroses gastrointestinais, que causam disenteria. Mas essas disenterias, elas duram em torno de 3 a 7 dias e passa por ela mesma. É no caso do rotavírus, causa vômito, causa diarreia. O médico vai lhe dar um remédio para hidratar seu corpo, para você não desidratar, e ela passa. Se o sintoma continuar, aí é algo para uma investigação mais profunda, entendeu? Para ver que tipo de virose gastrointestinal é aquela. É como o corona está aí. Ela é uma virose respiratória. Como estamos num mês em que tem gripe, resfriado, rinite ataca, tudo ataca, as pessoas têm que fazer exames para saber que tipo de virose ela está. E as viroses exantematosas, que são aquelas que causam manchas vermelhas no corpo, como sarampo, certo? A zika, que causa, né, chikungunya, causa eventualmente manchas vermelhas no corpo. O vírus do corona, ele já existe, já foi descoberto no mundo desde 1937. Ele não é atual, não. Em 65, ele foi denominado coronavírus porque ele parece uma coroa quando visto ao microscópio. Mas em dezembro de 2019, foi registrada uma variação do vírus, o SARS-CoV-2, responsável por essa pandemia mundial. Aliás, pandemia geralmente é mundial. Então,
Esse é mais perigoso. Essa nova variação, essa mutação do vírus é bastante perigosa. A Covid-19 afeta pessoas de diferentes maneiras. Tem algumas pessoas que só têm sintomas leves, perdem o olfato, o paladar, se isolam dentro de casa mesmo e não aprofunda a doença, não ataca tanto os pulmões, né? Mas essa nova variante, essa nova cepa do vírus está levando a internação mais curta porque as pessoas estão morrendo mais rápido, mesmo? Então é muito perigoso. Quais são os sintomas da Covid? Tosse, febre, perda de olfato ou paladar e cansaço, fadiga. Outros que podem aparecer é a congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço e dificuldade de respirar. Né? São outros que podem aparecer. Para evitar a propagação da Covid, você deve lavar a mão com frequência. Aliás, não só do Covid, mas de todas as viroses. Lavar as mãos sempre é importante. Passar álcool gel, manter distância, usar máscara, não tocar nos olhos, no nariz ou na boca. Ficar em casa se ficar indisposto. Procurar atendimento médico se tiver tosse, febre e dificuldade de respirar, né? Ficar em casa sempre que possível, não aglomerar. É muito difícil, eu sei, porque as pessoas têm que sair para trabalhar, mas não precisa sair para festa. Isso pode esperar um pouquinho mais, não é mesmo? Bom, o que é epidemia, endemia e pandemia? São coisas diferentes, porém se trata de doenças. A principal característica da epidemia é um número elevado de casos novos e sua rápida difusão. É uma epidemia de gripe num determinado local. Já tivemos epidemia de ebola na África, né? Por 2 vezes, mas ficou ali naquele lugar e desapareceu. Endemia é quando a doença é característica de um povo, país ou região. Aqui nós temos a malária e a febre amarela, que são endêmicas da região tropical. Ali, se você for para Manaus, Mato Grosso, você tem que tomar vacina para a febre amarela. E os médicos lhe orientam para o que fazer sobre quando você tiver, se você tiver malária, porque são típicas daquela região, endêmicas. Já a pandemia é uma endemia de grandes proporções que se espalha por vários países em mais de 2 continentes, aproximadamente ao mesmo tempo. É como o Covid está aí, que começou na China, foi passando para outras regiões lá do Oriente, chegou na Europa e chegou na América. Então, não existe lugar que não tenha tido caso de Covid. Muito bem, boa noite, bons estudos.